Eu já falei aqui algumas vezes sobre Les Demoiselles d'Avignon, a obra talvez mais importante, junto com Guernica. É difícil falar em obra mais importante do Picasso, mas eu acho que essa talvez seja assim a pedra fundamental para muita coisa que ele fez depois. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa obra e por que ela é tão importante? Logo depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui de novo no Arte para Você e vamos falar sobre Les Demoiselles d'Avignon, aquela obra super conhecida do Picasso, que é uma obra que veio, ela quase uma pedra fundamental para muita coisa que o Picasso, junto com o Braque, fez depois, e podemos dizer que ela é ali a semente, a raiz maior do cubismo. Por que essa obra é tão importante? O que tem nela que é tão revolucionário? Primeiro, que se a gente olhar a Demoiselle d'Avignon, são 4 mulheres, são 4 prostitutas. Avignon, aliás, não é a cidade na França, muita gente acha que não é numa rua em Barcelona, que era ponto de prostituição, e aquelas mulheres estão ali, são 4 prostitutas ali, talvez esperando clientes. Naquela época, num primeiro momento, o Picasso pensou em fazer uma pintura talvez um pouco mais moralizante ou moralista, tanto que existiam mais 2 figuras que estariam originalmente ali. Um seria um mercador, que seria um cliente, e o outro seria um estudante de medicina, um cientista que estaria carregando um crânio simbolizando a morte. Essa era a época em que a sífilis estava espalhada em Paris de uma forma completamente descontrolada e já tinha matado, inclusive, Manet e Gauguin. Então, ali as vanguardas, né, os artistas e os jovens todos, né, que viviam ali naquele momento em Paris, muitos deles estavam enfrentando problemas devido à sífilis e outras doenças semelhantes, e havia todo um espírito de libertinagem, de liberdade, de desbunde, que estava já começando a ficar talvez um pouco decadente, né? O lado sombrio, o lado não tão bonito, deslumbrado e encantado disso estava começando a aparecer. Mas aí o Picasso acabou trabalhando, deixando aquelas outras figuras ele tirou, e aí ele começou a trabalhar só com aquelas mulheres. E aí ele tinha observado muito o Cézanne. Eu tenho um vídeo aqui sobre Cézanne, que saiu há pouco tempo, e ele já tinha observado muito o Cézanne. Quando o Cézanne morreu, o Cézanne, que era aquele cara recluso lá, que ficava lá em Aix-en-Provence, só pensando e calculando e fazendo conta e estudando sozinho, ele virou uma lenda, não só pelas suas conquistas científicas, filosóficas, artísticas, mas também porque ele era aquele cara que ficava lá, aquele esquisitão, ermitão, isolado do mundo, quase não aparecia, pouco vendia quadros, mas quando ele morreu, uma enorme exposição sobre ele foi feita no Museu do Louvre, e o Picasso foi um dos que viu, entre todos os artistas da sua geração, e ficou completamente impactado, e ele foi o cara que pegou a bola do Cézanne e se propôs a seguir as pesquisas e continuar exatamente do ponto onde o Cézanne tinha parado, digamos assim. E uma das coisas que eu já falei, né, sobre todas as observações do Cézanne sobre o olhar, sobre a questão binocular, sobre a questão da perspectiva, sobre o que a gente olha, enfim, tudo isso está lá no vídeo do Cézanne. E uma das coisas que inquietava o Picasso também, voltando lá à questão da arte como mimesis, como cópia perfeita da natureza, da realidade, é um outro desafio que sempre apareceu ao longo da história da arte, que é o fato de que quando você está lidando com pintura, com escultura, outra coisa, quando você está lidando com pintura, você tem uma superfície bidimensional, plana. Como é que você vai representar um mundo que é que é pluridimensional, que tem, né, várias dimensões, de uma superfície que é bidimensional? Você não tem como botar a terceira dimensão, porque aquilo ali não existe. Então, como fazer? Ou você vai fazer isso de uma forma artificial, que era o que era feito, né, durante todo o período da história da arte, que os artistas tentavam copiar de forma precisa, igualzinha à realidade. Foi isso que o Cézanne rejeitou na dita grande arte dos museus. Eram obrigadas a ceder muita artificialidade e não a fazer ver como o nosso olho de fato via e não ver como a gente de fato enxergava, para poder pintar igualzinho ao que era visto no mundo e enganar a questão da falta de tridimensionalidade de uma tela. O Picasso resolveu lidar com isso de uma forma escancarada. O que ele pensou? Eu não vou fingir tridimensionalidade, eu não vou fingir, eu não vou calcular, eu vou simplesmente escancarar. Sim, isso aqui é uma tela e só existem
duas dimensões aqui, eu não tenho o que fazer, vamos lidar com isso. Então, em vez de tentar esconder um problema, ele assumiu o problema e o escancarou. Então, a primeira coisa que ele fez ali nas Demoiselles d'Avignon foi justamente essa falta de perspectiva. Elas estão todas ali chapadas. E aí, com isso, os seus corpos, os ângulos anatômicos estão todos ali chapados. E por que dizem que ela é, né, a semente do cubismo? Porque ele botou ali pela primeira vez os problemas que ele e o Braque iam desenvolver posteriormente com o cubismo. A questão da falta de profundidade, a questão de... o que eles fizeram posteriormente? Eles queriam representar um único objeto visto por todos os ângulos. Era como se eles tivessem pego uma caixa, a gente pensa numa caixa qualquer, num cubo, né? E eles tivessem aberto aquela caixa, a gente pensava uma caixa de sapato ou de papelão, né? Em vez de olhar por um único ângulo, como se eles estivessem tentando representar um cubo, uma caixa fechada, eles tivessem aberto toda, colocado ela assim, flat, lisa, e tivessem mostrando todos os ângulos ao mesmo tempo. Era isso que o cubismo depois tentou fazer. Eles queriam representar todos os ângulos possíveis de um único objeto, né? Ele visto de todos os ângulos possíveis naquela superfície reta. É isso que eles fizeram. Então, eles desconstruíam os objetos, quase como se estivessem fazendo uma operação cirúrgica, desmontando um corpo, fazendo um Frankenstein, literalmente, depois colocando tudo, né? Eles dissecavam. Literalmente, eles faziam uma dissecção? Não sei. Meu pai é médico, eu teria que saber essa palavra. Eles estivessem dissecando um cadáver e depois colocando tudo de volta, mas mostrando todos os ângulos possíveis. Daí ser um empreendimento científico. Porém, a questão das Demoiselles d'Avignon não foi somente nisso. Se vocês olharem o rosto de uma das mulheres ali, claramente ela é uma máscara africana. E, de novo, a gente tem que lembrar do contexto do que tinha por ali. Que Paris era aquela, além dela estar sendo, né, detonada pela sífilis e uma certa já... um princípio de uma decadência ali, né, daquele desbunde, aquele momento ali era um momento pré-Primeira Guerra, era um momento que o jazz estava aparecendo, né? O jazz era assim a música daquela época. A antropologia tinha se desenvolvido já como uma ciência independente, então já se falava mais sobre perspectivas culturais, sobre antropocentrismo, sobre etnocentrismo, sobre questões ali, né, problemas de colonialismo, de imperialismo, de distorções ali, né, de assimetrias de poder entre populações. Já havia uma migração um pouco maior em direção à Europa de pessoas vindas das colônias. Isso foi antes do processo de descolonização, mas assim, o debate começava a acontecer logo depois de ter ali a Revolução Russa e eventualmente a Primeira Guerra. Mas assim, as ideias, né, de esquerda estavam ali pipocando já, então era um período de muita mudança de perspectiva. Os ângulos estavam sendo distorcidos, as coisas estavam mudando. E por que apareceu essa máscara africana ali? Primeiro, porque os museus etnográficos tinham sido montados, passaram a fazer parte das cenas culturais das grandes cidades europeias. Inclusive, hoje em dia, se você for a qualquer grande centro europeu, as grandes cidades, as capitais europeias, mesmo as que não são as mais importantes, mas as capitais europeias, elas têm museus etnográficos até hoje. E naquele momento eles estavam, né, tinham acabado de ser montados, ou estavam sendo montados, mas eles ainda eram uma novidade. Então, assim, os europeus ocidentais, né, os povos do centro do mundo, até então, né, do centro do mundo cultural, digamos assim, estavam tendo acesso pela primeira vez a artefatos, objetos e obras de arte do resto do mundo. Então, eles estavam abrindo a cabeça, eles estavam vendo coisas de todo um outro mundo de uma forma e com uma perspectiva, uma proximidade que eles não haviam visto até então. Mas o que o Picasso estava percebendo em relação àquelas máscaras africanas? Ele não colocou aquilo ali apenas porque ia chocar, ou porque ia ser feio, ou porque ia ser esquisito, ou porque ele estava já estudando ângulo, perspectiva, a observação do objeto por vários ângulos, como eu já falei. Ele percebeu que aquela máscara africana trazia com ela valor ritual. E o que é valor ritual? É quando um objeto tem uma conexão com toda uma comunidade. Todo um grupo sólido, coeso, observa um objeto e ele se conecta com aquilo. Aquilo faz sentido, é reconhecível e compreensível para todo um grupo. E o que ele estava percebendo em relação à arte ocidental? Que isso estava se perdendo à medida que as sociedades foram ficando. E nisso ele concordaria com o Lévi-Strauss, porque o Lévi-Strauss também falava
bastante sobre isso em relação à arte moderna ocidental, a contemporânea mais ainda. Mas assim, o que foi acontecendo? À medida que, primeiro, né, que o sagrado, né, passou para o privado, né, digamos assim. Esse é o processo de desencantamento do mundo, né? Deus saiu do centro, o sagrado saiu do centro e a humanidade ficou laica, né? Ficou científica. Com isso ela foi ficando mais o quê? Especializada, né? O sagrado não fazia mais parte do coletivo, foi para a esfera do privado, cada um na sua casa com a sua crença, né? Não estava mais no centro da vida social. Além disso, à medida que os grupos nas sociedades foram ficando maiores, mais complexas e mais especializadas, a divisão do trabalho foi ficando mais complexa, as pessoas foram, né, o trabalho foi ficando mais e mais e mais especializado, a arte perdeu essa capacidade de coesão do grupo. Ela foi ficando uma arte apenas para poucos, não somente no sentido de para poucos, no sentido de você poder comprar e levar a arte para a sua casa. Você comprar um quadro, uma escultura, uma obra qualquer e botar na sua casa e só você e os seus convidados vão ver e você ter ela, você possuir ela para você. Não somente isso, mas mesmo a arte que estava disponível para ser vista por todos, ela não se conectava mais com o todo da sociedade. Ela tinha perdido esse valor ritual, esse poder de coesão, esse poder de união de um grupo, porque esse grupo estava disperso, o tecido social estava esgarçado, a arte não falava mais para todo mundo, ela falava para muito poucos. O Lévi-Strauss se perguntava isso, ele dizia, será que se eu levar um operário da Renault para o Beaubourg, o Museu de Arte Moderna de Paris, será que ele vai se relacionar com alguma dessas coisas que estão lá? Ele acreditava que não, Lévi-Strauss acreditava que não. E o Picasso percebeu exatamente isso, a arte estava perdendo valor ritual, ela não estava mais falando com o coletivo, ela não estava mais falando com todo mundo. E por isso então que ele pegou essa máscara africana e colocou ali nas Demoiselles d'Avignon, porque ele dizia, a arte precisa voltar a ter valor ritual, ela precisa falar com o coletivo, ela precisa ter significância, ela precisa ter filosofia, ela precisa ser sagrada novamente. Ele achava que o sagrado precisava voltar para a esfera artística. O Picasso era um grande pensador, ele era um filósofo mesmo, ele tinha uma ambição filosófica enorme, e as Demoiselles d'Avignon, na verdade, virou um enorme problema para ele, porque chegou um ponto que ele não sabia mais fazer com aquilo. O que fazer com ela? O empreendimento cubista, ali foi só a primeira semente. Os seus estudos, as suas pesquisas ainda não estavam desenvolvidas o suficiente, ele ainda não sabia onde ele ia chegar. Ele simplesmente a enrolou e deixou guardada por muito tempo. Ela é inacabada. A Demoiselle d'Avignon que a gente conhece, ele nunca chegou a acabar. Ele chamou várias pessoas para ver a tela no seu ateliê, todas detestavam, achavam horroroso, incompreensível, não conseguiu entender o que ele estava querendo fazer com aquilo. Teve gente que inclusive disse que ele iria eventualmente se enforcar atrás daquela tela, de tão nonsense que era aquilo. Ele eventualmente chamou seu amigo Braque, que foi lá, olhou para as Demoiselles d'Avignon, ficou com aquilo ali meio mal resolvido na cabeça dele, voltou para sua casa, deu um tempo e falou, Picasso, pensei aqui umas coisas, levou as suas anotações e aí eles então começaram a parceria que levou ao cubismo como a gente conhece hoje. O Picasso dizia que ele e o Braque eram como se, não apenas como se eles fossem casados, que eles tinham um casamento, como ele costumava comparar eles dois como se fossem dois alpinistas subindo uma montanha, um amarrado no outro. E eles começaram então a parceria artística mais frutífera do século XX, graças a Deus que ela aconteceu, que foi simplesmente magnífica. Mas foi ali estavam as preocupações do Picasso, com ângulos, com ausência de tridimensionalidade, com vamos escancarar que isso aqui é uma tela, isso não é realidade, isso não é a vida. Vamos parar de querer imitar a vida, porque isso aqui não é a vida, isso aqui é outra coisa. E como é que a gente vai fazer isso aqui? O que a gente tem que observar? Vamos pegar aqui o legado do Cézanne, vamos pegar a bola do Cézanne e vamos levar essa pesquisa dele mais à frente, porque tem alguma coisa de significante aqui. E aí o cubismo ia nascer. Vai ter vídeo sobre cubismo aqui, esse foi só um aperitivo para a gente tentar entender um pouco da importância das Demoiselles d'Avignon, a obra que o Picasso escondeu, ficou escondida por anos e anos, até que eventualmente ela foi vista por um
marchand alemão que quis comprar, o Picasso não quis vender, mas em compensação, então, ele deu uma bolsa, tipo uma bolsa de pesquisa para o Picasso e para o Braque, para eles poderem fazer lá o seu empreendimento artístico, filosófico, científico, e graças a isso eles puderam fazer. Depois ela continuou enrolada lá no ateliê do Picasso, até que eventualmente um marchand comprou sem ver, sem saber o que era, comprou adiantado, e eventualmente ela foi comprada pelo MoMA de Nova York. Então, final feliz para ela, mas realmente ela foi realmente uma pedra ali no sapato, um problema na vida do Picasso por muito tempo, mas foi graças a ela que a parceria entre o Picasso e o Braque nasceu, e graças a Deus que ela nasceu. Se vocês gostaram, deem um like, assinem o canal, divulguem, compartilhem e até a próxima. Tchau!